Boa noite a todos. Que dia lindo hoje, né? Foi um dia tão especial, assim. Eu funciono melhor em dias de sol mesmo. Já aprendi isso. E hoje foi um dia tão gostoso. Gostaria de, antes de a gente entrar na palavra, a gente pedir ao Senhor que Ele fale conosco através dela, de maneira muito especial. Então vamos nos colocar em oração. Senhor, muito obrigada por todas as coisas que o Senhor já fez, fará e está fazendo por nós aqui nesse lugar, nessa hora, nesse dia. Obrigada pelas nossas vidas, pelo sopro de vida que o Senhor nos deu. Obrigada por essa igreja, obrigada pela saúde, Deus. Obrigada porque nós podemos compartilhar da Tua palavra. Obrigada porque o Teu toque abriu os olhos dos nossos corações e nós podemos enxergar e entender muitas coisas que um dia não podíamos. Obrigada porque nós estávamos cegos e agora nós podemos enxergar. E que grande honra ter os ouvidos do coração abertos para a Tua palavra, para a Tua verdade, ter um coração disposto a se inclinar e ouvir e aprender de Ti, que é manso e é humilde. Pai, em nome de Jesus eu oro para que, pelo poder do Teu Espírito Santo, a Tua palavra nos ministre de maneira poderosa nessa noite, Deus. Não há nada que nós possamos fazer que faça com que a Tua palavra penetre nos nossos corações, senão o poder do Teu Espírito. Por isso eu Te peço, Deus, que pelo poder do Teu Espírito nós possamos entender aquilo que o Senhor tem para dizer para a gente nessa noite, de maneira especial, que o Senhor ministre aos nossos corações de maneira particular enquanto nós escutamos a palavra, que nós nos lembremos de momentos das nossas vidas em que o Senhor ministrou e que essa palavra pode gerar vida e ser semeada. Em nome de Jesus nós agradecemos pela grande honra de termos acesso a essa palavra e declaramos que os nossos ouvidos estão atentos a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Você pode abrir comigo em Mateus 13. Vocês me desculpem se eu parecer muito ofegante. É que realmente eu tô ofegante. E tem um nenenzinho apertando meu diafragma e ela aprendeu a espreguiçar. Do nada, né? Mateus 13. A gente vai ler uma porção grande das Escrituras hoje. E essa é uma palavra que o Senhor tem semeado já faz um mês no meu coração. Vou dizer de maneira particular, né? Eu andei por um período bastante ansioso da minha vida, ali por algumas semanas, e não estava fácil lidar com toda essa insegurança da pandemia e tudo mais. E eu percebia que o meu coração, ele andava muito fraco, sabe? Muito apático para as coisas de Deus. E isso vinha me incomodando, mas sabe aquele incômodo que você fica tipo, eu nem sei o que fazer sobre isso, então não vou nem... O que eu vou fazer, né? Estou apática, preciso de Deus para avivar as coisas no meu coração. Então, dependo dele, né? Faz aí o que o Senhor tiver que fazer, mas não fazia muita coisa para mudar isso. E aí, a gente está plantando uma igreja, né? E eu ficava, nossa, parece que a gente devia estar vivendo outra coisa e meu espírito se encontra preocupado e apático para as coisas do Senhor, e isso me pareceu muito errado. E aí, enquanto eu fazia uma devocional um dia, o Senhor trouxe esse texto, né, da parábola do semeador. Se você abriu, aí você sabe que a gente vai falar sobre ela hoje. Mas o Senhor trouxe isso ao meu coração e me confrontou de maneira muito particular, assim, de uma maneira que nunca havia me confrontado, né? E aí, quando eu pensava sobre que palavra trazer pra gente, essa parábola veio na hora, na mente, assim, tal dia a gente vai pregar, eu sabia que eu devia pregar essa parábola. E aí, esse texto a gente vai ler da porção de Mateus, mas essa parábola, ela tá em em outros 2 livros, né, da Bíblia, nos Evangelhos Sinóticos. Está lá em Lucas 8, que é um texto muito conhecido pela gente, né? Abram em Lucas 8.
Então eu não queria fazer um abram em Lucas 8 aqui agora nessa noite, mas também está em Lucas 8 e Marcos 4. E eu escolhi Mateus porque eu sempre me lembro de Mateus. Mateus é meu livro favorito. É um livro cheio de detalhes. E todos esses textos, o Senhor faz a mesma pausa entre essa parábola. A gente vai ler ele. A gente vai perceber que o Senhor faz uma pausa no meio da parábola e depois ele explica ela. E essa pausa tem em todos os textos, mas ela não é tão detalhada como ela é em Mateus. Então, te convido a você explorar isso na sua casa, né? A gente não vai ter tempo de ler todas essas parábolas nos diferentes textos aqui nessa noite, mas se você puder ler em Lucas 8 e Marcos 4 também, ela tá lá. E aí, se você só marcar aqui, provavelmente na sua Bíblia está escrito que lá está em Marcos 4 e Lucas 8 também. Então, vamos começar lendo esse texto. A gente vai ler do versículo 1 até o versículo 23. Então, é bastante texto, mas eu prometo que a gente vai fazer umas pausas ao longo dele. E a minha Bíblia, que é a NVI, começa assim. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que, por isso, ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por meio de parábolas. E aí eu vou dar uma pausa. Ele conta várias parábolas nesse momento para as pessoas, né? Ele fala sobre as parábolas do reino. Se a gente andar um pouquinho ali na Bíblia, vai dizer a parábola do grão de mostarda e do fermento, a parábola do tesouro escondido. São parábolas sobre o reino de Deus, né? A parábola da rede. E aí, essa é uma porção de várias histórias que Jesus conta. E ela começa com a parábola do semeador. E continuando no texto, Jesus falou por muitas coisas, lá no versículo 3, por meio de parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era muito profunda. Mas, quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. E eu vou repetir esse último versículo. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa parábola eu ouvi muito ao longo da minha vida. Eu vinha de um grupo católico e, assim, pelo menos 3 vezes por ano alguém lia essa parábola, porque a gente tinha uma palestra fixa sobre essa parábola, né? E aí, quando eu me converti, essa parábola continuou na Bíblia, né? E aí eu ouvi ela de novo e eu me lembro que logo que eu li ela, eu me identifiquei com o solo fértil. Eu fiquei tão feliz, eu falava assim, nossa, eu sou um solo fértil, porque a palavra de Deus semeou no meu coração, ela fez raízes, e eu imediatamente me identifiquei com essa parte da parábola. E aí eu fiquei muito contente por isso, né, por constatar essa super verdade, que eu estava muito contente com isso. E aí, aparentemente, todas as vezes que eu li, desde a minha conversão, que fazem 6 anos, eu passava batido por essa parábola, não pensava nos outros solos, né? E aí... acaba que, eu não sei se é assim com vocês, mas quando eu penso nessa parábola, eu pensava na pregação do evangelho, sabe? Na parte de evangelismo, das pessoas ouvirem a palavra. Que nem, por exemplo, o Alan falou, né, do testemunho lá da empresa, e eles começaram, acho umas 30 pessoas. Umas 30 pessoas, e aí o grupo foi diminuindo, e aí ele vinha e falava em casa, né? Ele dizia assim, hoje foi menos gente, né? E aí eu falava, como eu já vinha pensando nessa parábola, eu já dizia para ele, não, algumas pessoas a semente cai na beira do caminho, né? Elas não se importam com aquilo que elas escutam, e aí vem o inimigo e leva embora a palavra semeada, mas ela foi semeada. Só que alguns corações foram endurecidos, e a gente vai ver isso ao longo da parábola. Mas, além dessas pessoas, também tem pessoas que continuam indo.
Então tem pessoas que ainda estão no processo de ouvir e de receber uma semeadura da palavra de Deus. E aí o grupo agora deve ter, sei lá, 15, 10 pessoas que vão lá na oração sempre, né? E essas pessoas são um tipo diferente de terreno. Algumas já nem vão mais, porque elas caíram, a semente caiu na beira do caminho, elas não se interessaram naquilo. E vida que segue, isso faz parte, né, da vida. Nem todos, infelizmente, vão aceitar a palavra do Senhor. Mas entende como eu sempre liguei nesse sentido essa parábola, sabe? Tipo, um semeador saiu a semear e ele estava lá semeando. E isso fala a respeito da salvação e das pessoas aceitarem a mensagem do evangelho. Mas nesses últimos meses essa parábola falou muito ao meu coração. E a gente já vai voltar nesse ponto. Mas aqui começa a pausa que Jesus faz no meio da parábola. Né? Na verdade, ele já contou a parábola para todo mundo e ele faz essa pausa e conversa com os discípulos. Ele explica e tem esse papo com os discípulos. Então, voltando lá, no versículo 11, ele diz assim... no versículo 10. Os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: por que falas ao povo por meio de parábolas? E ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem, será dado, e esse terá em grande quantidade. E de quem não tem, até o que tem, lhe será tirado. Muitas vezes a gente até pensa, né? Capitalismo, já vi gente pregando capitalismo em cima desse versículo. O que tem, será dado, o que não tem, será tirado. Mas, fora de contexto, as coisas ficam muito perdidas, né? Então, se você tem... E isso é muito louco, porque ele fala assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, aquele que foi dado, ele terá em grande quantidade. Então, se ouvidos lhe foram dados, você terá em grande quantidade, sabe? Quando eu li essa parábola, eu fiquei assim: nossa, isso faz tanto sentido, porque quem tem ouvidos para ouvir, porque ele fala várias vezes ao longo da escritura, quem tem ouvidos para ouvir. Então significa que tem gente que tem ouvidos para não ouvir. E eu não estou falando de ouvido orelha, sabe? De aparelho auditivo funcionando. Ouvidos do coração. Então, aquele que tem um ouvido para ouvir, muito lhe será dado. E aí, a gente já vai continuar. Quero que você pense se você tem ouvidos para ouvir. Versículo 13. Por essa razão, eu lhes falo por parábolas. Porque vendo, eles não veem, e ouvindo, não ouvem e nem entendem. Versículo 14. Neles se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão, pois o coração desse povo se tornou insensível, de má vontade. Ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Eu não vou entrar nessa questão, porque a gente ainda está discutindo, né, na nossa plantação, essa coisa de eleição, e enfim, não é sobre isso a palavra. Não é sobre aqueles que têm ouvidos e aqueles que não têm ouvidos. Não é nisso que eu quero chegar. Mas eu quero fazer a gente refletir sobre como têm sido os nossos ouvidos, os nossos olhos, para compreender essas verdades. E aí, continuando, no versículo 16, ainda nessa pausa, no meio da parábola, ele diz assim: mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Porque eu lhes digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. E ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. E isso fala sobre nós também. Porque a gente está vendo, e a gente talvez não tenha visto com os nossos olhos físicos, mas a gente... quando eu falo que eu vejo o Senhor nas coisas, você também... A gente canta, né, músicas. Eu te vejo em tu... Você vê o Senhor e você ouve. E ainda depois dessa pausa ele vem e explica. Então... muitos profetas que profetizaram a vinda dele gostariam de ver e ler isso que a gente está lendo, sabe?
A gente tem uma honra tão grande, às vezes a gente pensa, algumas coisas ficaram só para os discípulos, e sim, algumas coisas ficaram só para eles. Mas muitas que eram só para eles, se fizeram escritas. E nós temos acesso a essas verdades. Então, se você parar para pensar que muitos que vieram antes de nós, como Ana e outros profetas que, sabe, quando viram Jesus bebê, ficaram, nossa, eu esperei por você todo esse tempo. A gente tem acesso a essas informações, sabe? E informações que foram feitas para ouvidos que ouvem essas informações. E continuando, voltando para a parábola no versículo 18, e aqui ele vai explicar a parábola da semente. Parábola do semeador. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado de seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Quando a semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. E atenção, quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto à semente que caiu entre os espinhos, esse é o caso do que ouve a palavra, mas a preocupação dessa vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando ela infrutífera. E quanto à semente que caiu em terra boa, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Nós conhecemos as histórias de muitos dos discípulos, né? E lendo essa parábola eu lembrei de Pedro. Porque muitos deles tinham uma fé vibrante. Provavelmente quando escutaram essa parábola pensaram, nós somos discípulos, né? Nós somos aqueles que têm um coração fértil e que estamos dando os frutos, nós estamos com o Salvador, né? E aí eu acho engraçado porque tem um momento da Escritura que eu não anotei aqui, não trouxe essa informação, mas que Pedro olha para Jesus e diz assim, nossa, Jesus, eu morreria por você, eu faria qualquer coisa por você. E aí Jesus diz que ele vai trair ele, né? Mas antes do galo cantar 3 vezes, você vai me trair. E aquilo entristece Pedro. E aí Jesus diz para ele, mas quando você se converter, tipo, para Pedro, sabe? Quando você se converter, Pedro, você tá andando comigo, mas quando você se converter, aí você vai, as coisas vão ficar bem, tipo, um negócio assim. Eu não tenho eu não anotei isso, eu devia ter anotado, desculpem. Mas é como se Jesus dissesse assim para ele, quando você se converter, sabe? Quando você... Então, tipo, a gente não tem nem noção de como é o nosso coração. A gente não tem noção. E aí, de alguma forma, a fé de Pedro foi sufocada pelos espinhos da vida. De alguma forma, o coração de Pedro deixou de ser um coração fértil, uma terra boa, uma terra que dá frutos, e as preocupações da vida secaram. Ele queria voltar a ser pescador, sabe? Quando Jesus morre e se distancia, ele queria voltar a ser pescador. E todos nós sabemos que existem as ervas daninhas que não tomam conta do jardim da noite para o dia, sabe? Não tem um dia que você acorda, tipo, cuidando de um jardim, pelo menos eu cuidando de uma samambaia, por exemplo. Ai, gente, eu tenho um caso com samambaia que eu odeio samambaias agora. São criações do Senhor, mas, assim, muito complicadas, temperamentais. E elas eram... A gente comprou uma samambaia e ela era linda, assim. Nossa, samambaia mais cabeluda que o Bob Marley, assim. Era a samambaia mais linda que eu já vi na minha vida. E aí, a gente comprou ela em agosto do ano passado. Era bem frio, assim, eu me lembro. E aí, gente, assim, no começo ela era linda. E eu comecei a cuidar dela. Só que, tipo, ela não gostou de mim, eu acho. Ela, tipo, pra você eu vou morrer, não tô nem aí pra você, essa palhaça. E aí, ela começou a queimar as folhas, e aí eu ia lá e podava. E aí,
ela começou a ficar doente, porque só pode, né? Não sei se é normal, vocês que conhecem plantas, ficar uma meleca no chão embaixo da samambaia. Eu nunca vi isso na minha vida. Ela começou a adoecer, e foi um processo que levou 1 ano até ela ficar, tipo, com 3 fiozinhos quase, assim, uma coisinha horrível. Agora eu passei ela para minha sogra, porque vai que ela consegue ressuscitar, dita da samambaia. Mas foi um processo lento, assim. Tinha dias que eu estava épocas que eu estava muito estressada, que eu nem regava. Acho que é por isso que ela morreu, né? Eu nem regava ela. Falava, nem vou te dar água essa semana, fica aí chorando, só temperamental horrorosa. Acho que foi por isso que ela morreu, né? Agora faz sentido. Mas ela não morreu completamente, ainda tem uns galhozinhos assim. Só que esse foi um processo que demorou um tempo para acontecer. E eu percebia que ela não estava legal. Podia ter dedicado mais energia? Podia, mas não queria. Mas no caso da samambaia, né? Não estou falando da nossa fé. Mas eu percebia que aquilo estava acontecendo. Então, imagina, você cuidar de um jardim, não tem um dia que você acorda e do nada ele está morto. A não ser que passou alguém com muito mau hálito, que nem nos desenhos, né? O cara fala e morre a planta. Não. Isso não é um processo que acontece do nada. E aí, assim funciona o nosso coração. Muitas vezes as ervas daninhas e as plantinhas cheias de espinhos são coisas que a gente negligencia e nem dá tanta importância. Não são coisas tão chocantes ou tão importantes. Não é que nem o Alan já passou até álcool na samambaia, né? Mas não é como se alguém viesse e borrifasse sempre álcool na plantinha, sabe? Ele fez isso uma vez, mas se ele fizesse sempre, acho que ela morria mais rápido. Não é como se alguém viesse e botasse um negócio super químico e matasse todo um jardim. Não. As ervas daninhas, elas demoram para crescer, elas demoram para se desenvolver. E se você não podar e não cuidar, vai chegar um momento que elas vão tomar o seu jardim, vão tomar as suas plantas, sabe? Eu não sei se está fazendo sentido isso que eu estou falando, mas muitas vezes, se a gente não olhar para o nosso coração e para a nossa fé, como a gente olha para um jardim, podando os espinhos e as ervas daninhas, vai chegar um momento em que a gente vai abrir os olhos e, nossa, como que isso... Por quê? Mas você teve sinais. Teve coisas que você negligenciou no meio do caminho. E eu não estou falando de orar todos os dias, ler a Bíblia todos os dias, ter uma vida, assim, regrada. E aí, quando eu estava nesse momento de grande ansiedade, e o Senhor trouxe essa parábola para mim, de repente eu li ela, e aí naquela parte dos espinhos, né, que diz assim, e parte dela caiu quando o sol saiu, as plantas se queimaram. Outra parte caiu entre espinhos, lá no versículo 7, que cresceram e sufocaram as plantas. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Então significa que tinha planta. Tinha planta lá, sabe? Tinha semeado, tinha crescido, tinha dado fruto. Mas, ao mesmo tempo que a planta crescia, o espinho também crescia. E aí os espinhos, Jesus explica mais pra frente, ele diz assim, quanto à semente que caiu, no versículo 22, entre os espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação dessa vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando ela infrutífera. A preocupação dessa vida, o que é a preocupação dessa vida? Eu lembro que naquele dia eu comecei a listar todas as minhas preocupações. E, gente, encheu 2 folhas. 2 folhas, frente e verso. Agora eu me lembrei do Friends. Frente e verso, frente e verso. De listas, e não é uma lista assim, pulando linha, não, é eu listando elas uma do lado da outra. E aí eu fiquei assim, chocada.
com tanto de coisa que eu deixei crescer, com tanto de coisa que eu negligenciei ao longo do tempo, sabe? Ao usar essas histórias, nessa pausa no meio da parábola, Jesus, ele explica por quê, né? Existem alguns de vocês que vão pensar mais nas coisas que eu digo. E vocês são os discípulos, vocês estão aqui, vocês estão me ouvindo, vocês estão me perguntando. Existem alguns de vocês que vão querer saber mais. E existem alguns de vocês que vão querer saber menos. E em algum momento, o meu coração se tornou aquele que não queria mais entender, que cansou de entender, que estava tão cercado de coisas. Porque, veja, não é sobre salvação a parábola da semeadura, ou a gente só precisa ouvir o evangelho uma vez na vida. Não, a gente precisa ouvir sempre. É por isso que a gente está vindo na igreja. A gente precisa ouvir o evangelho de Jesus todos os dias. E se não consegue ouvir todo dia, pelo menos uma vez na semana, né? Vamos fazer esse negócio, vamos fazer esse favor. A gente precisa ouvir o evangelho de Jesus. E essa palavra ainda, a gente não chegou no final da carreira ainda. Então é apressado demais eu correr e dizer que eu sou uma terra fértil porque eu venho à igreja. Dizer que eu sou uma terra fértil porque eu faço determinada coisa, eu ajo de determinada maneira. Porque as coisas não terminaram ainda. Tem gente que, e aí lembrando, é muito louco porque vem as pessoas na cabeça, sabe? Eu não sei se acontece com você, mas tem uma pessoa que eu e o Alan a gente conhece que ela vem à igreja, assim, e ela fala, eu preciso de Jesus, eu preciso de Deus e tal. A gente fala, então vem lá na igreja, né? Vamos conversando. E a gente tenta contato com essa pessoa e ela vem aqui e ela claramente é um terreno que caiu na pedra, sabe? E aí criou a raiz, e aí começou uma perseguição por causa da palavra, e uma perseguição por causa da palavra é um simples posicionamento diante do pecado, sabe? É tipo dizer assim, eu não quero mais transar com a minha namorada. E aí a namorada pira o cabeção, aí o cara fala assim, não vou mais na igreja. Pronto, a gente já sabe qual que é o terreno do coração daquela pessoa, por exemplo. Mas existem muitas outras situações que isso pode acontecer. Até porque se fosse só sobre salvação, existiriam 2 terrenos, o que aceita e o que não aceita. Mas são 4 tipos diferentes de terreno, de coração. E que terreno que o meu coração é hoje, sabe? Eu me sinto, assim, cercada de espinhos e me machucando para tirar, sabe? Ali podando. E eu sinto que eu ainda não cheguei lá. Deu fruto. Eu sei que a palavra germinou no meu coração. Que os meus ouvidos, eles ouviram. Sabe? Porque, e aí é muito legal. E eu vou contar pra vocês essa história. Que esse versículo também tem me confortado. Porque a gente fica preocupado, né? A gente pensa assim, puxa, olhando pro meu coração hoje, ele é um coração cheio de espinhos. Não é uma terra boa, não é uma terra fértil. Mas a palavra germinou no coração. Então, se você está aqui hoje e você ainda ama o Senhor e você deseja amar Ele, ainda tem esperança. E aí, em João 10, 27, diz assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Você já ouviu a voz de Jesus um dia? E ouvir a voz de Jesus não é filho amado. Eu esperei, quando eu era recém-convertida, eu vivia esperando ouvir a voz de Deus assim. E eu ainda espero um dia ter essa honra. Mas ouvir a voz de Deus é ter o coração tocado, sabe? Pela palavra dele. Algum dia a palavra de Deus te tocou? E aí a gente estava conversando sobre a minha conversão, que eu estava lá no grupo católico. E tinha 300 pessoas. E aí foi o Marcos e Mateus lá pregar, e eles falaram e tal. E aquilo me incomodou, o que eles falaram. Eles falavam de Jesus de um jeito que eu nunca tinha escutado falar de Jesus. Eu ouvi a parábola do semeador 5.000 vezes na minha vida. Eu sabia que existia Jesus e que as pessoas acreditavam nele. Mas quando eles falaram de Jesus lá, eles falaram de alguém como se eles conhecessem,
sabe? Tipo, na minha mente era tipo assim, sei nem como falar com Deus, então eu vou usar as rezas, né, que tá pronta ali, que a gente fala com Deus, mas eu não tenho nem palavras, como é que eu vou falar com Ele, tipo, magnânimo? Só que daí, na minha mente, a gente conversava com Deus como se Ele fosse esse magnânimo Senhor, que você tem que encontrar as palavras certas para falar, para Ele te ouvir, sei lá. E eles falavam como se Ele fosse amigo deles, amigo próximo. E aquilo me incomodou demais. Eu nunca tinha visto jovens evangélicos. Tinha visto até na minha escola, mas eles não eram muito evangélicos, eu acho. E aí, eles começaram a falar de Jesus e falaram do evangelho, falaram sobre salvação e aquilo me incomodou. E aí eu lembro que no domingo, né, eles foram no sábado e no domingo a gente estava numa missa. E aí eu resolvi falar com Deus, assim. Já que eles falaram que não precisa de palavras chiques, vou falar como se eu falasse com um amigo, né? Daí eu fiz uma oração assim, Deus, se tu existe mesmo, se tá me ouvindo, né? Tá me ouvindo? E do nada, o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração. E eu tive uma convicção muito grande de que estava errado o jeito que eu estava vivendo. Foi uma experiência assim... Cara, você não é tão boa quanto você pensa. Do nada eu comecei a pensar no tanto egoísta que eu era, quanto mentirosa eu era. E não de um jeito tipo, Deus assim, o diabo acusando, sabe? Sou mentirosa, sou egoísta. Não, eu tive... os meus olhos se abriram e eu tava só falando com Deus, sabe? E aí do nada, eu comecei a pedir perdão, assim, falar, me desculpa por isso, por esse coração, sabe? Me perdoa, porque eu achei que ele era bom, mas eu acho que não é tão bom assim, e eu acho que eu preciso de ajuda, porque do nada, o jeito que eu vivo não tá certo, não parece real, as coisas não estão bem, e eu achei que elas estavam, e aí, do nada, começou a tocar uma música que eu tinha ouvido, tipo, desde os 12 anos de idade. Essa música, quase todo final de semana, eles cantavam a dita da música. E eu acho que é uma música católica, porque sempre que eu canto, ninguém reconhece a música. Mas ela dizia assim, eu ouvi ela desde os 12 anos de idade. Dizia assim, tenho esperado esse momento. Tenho esperado que viesses a mim. Tenho esperado que me fales. Tenho esperado que estivesses assim. Eu sei bem o que tu tens vivido. Sei também que tens chorado. Eu sei bem o que tens sentido, pois eu permaneço ao teu lado. E ninguém te ama como eu. E naquele momento, naquela hora, eu soube, do nada, eu soube que Deus estava falando comigo. Deus falou comigo. E não foi de um jeito audível. Não foi por meio de alguma coisa super sobrenatural. Foi por meio de uma música que eu ouvi desde os meus 12 anos. Mas, do nada, os meus olhos se abriram. E eu tive ouvidos para ouvir. E para perceber que Ele me desejava. Daquele jeito, todo errado. Então, eu ouvi essa voz. E eu não estou falando que você precisa de uma experiência super sobrenatural. Eu sei que você, de alguma forma, um dia ouviu a voz de Deus. Sabe? Ele falou e isso tocou no seu coração. E essa palavra foi semeada. Eu tenho certeza disso. E se não foi, ela ainda vai ser. O que a gente não pode é esquecer disso. Deixar que as preocupações da vida, sabe, tomem o nosso coração e tirem isso da gente. Porque a gente tem ouvidos para ouvir. E que grande honra é ter ouvidos para ouvir. Então, hoje, que terreno você é? Que terreno eu sou hoje?
Será que eu deixei que, sei lá, medo, preocupação tomassem conta do meu coração e me afastassem do centro da vontade de Deus, da presença de Deus? Será que eu permiti que isso acontecesse? Será que o tanto de medo que eu senti fez isso acontecer? Sabe, Jesus, ele tá tão perto, mas tão perto, que é só você não precisa nem falar, não precisa nem falar com ele, e ele sabe o que você quer dizer. Isso é o tão perto. Sabe, o que eu não me inculco é que o Alan, ele acorda de madrugada. Isso eu acho muito louco. Ele acorda de madrugada e aí ele sabe que ele tem que orar. E ele não faz isso falando. E aí, na minha mente, isso não entrava. Tipo, porque pra mim você tem que falar com Deus. O Alan faz isso de boca fechada. E depois ele volta a dormir, obviamente. Mas ele sabe que Jesus está perto. E ele sabe que Jesus está ouvindo o pensamento. Esse é o tão perto que ele está. E às vezes a gente esquece de pedir ajuda, sabe? Por que a gente não pede? Por que a gente se esquece? Por que a gente tenta resolver as coisas do nosso jeito? Será que a gente esquece que ele está tão perto assim? Que é só pedir, que é só abrir a boca, que é só falar. Essas são coisas que os espinhos e as ervas daninhas roubam da gente. E eu não quero que a nossa igreja seja tomada por esses espinhos. Eu não quero que a gente venha pra cá e fique pensando em outras coisas que não na presença de Deus. Esse é um trabalho que tá no coração do Senhor, senão ele não estava acontecendo. A gente não tinha nem encontrado esse espaço. A gente não tinha feito nada do que a gente fez até aqui, agora. E eu não quero que a nossa igreja seja uma igreja fria. Uma igreja longe do coração do Senhor, sabe? Eu não sei vocês, mas quando eu penso na gente, eu sei que tá certo. Que isso aqui tá certo. Mas tá faltando alguma coisa. E eu não tô falando isso reclamando. Não. Eu também tô tentando descobrir o que é. Falta o desejo, sabe? Desejo pela presença de Deus. Desejo em adorar Ele. Um desejo de santidade, assim, louco. Um desejo assim que nem palavrão passa na cabeça. Um desejo de, cara, eu vou usar os meus recursos pra abençoar. Eu vou, sabe, falta alguma coisa. Eu não sei o que é. Talvez você também não saiba. Mas eu sinto que Deus deseja nos convidar para mais perto dele. Para que a gente possa descobrir isso e tratar a vida um do outro. Para que a gente não seja um terreno cheio de espinhos. E assim, vai ter de tudo na nossa igreja. Vai ter gente que não vai querer nem saber de ouvir a palavra e vai embora. Vai ter gente que vai dizer, eu vou lá, que vai ouvir uma pregação como essa e pode até chorar, mas depois nunca mais, porque se posicionou e perdeu muitas coisas que eram valiosas. Vai ter gente, e às vezes pode ser a gente mesmo, né? Que acorda e percebe que o coração está tomado de porcaria. E aí não consegue nem sentar no culto, prestar atenção na palavra, porque tá pensando que tem tanta coisa para fazer, e no que vai fazer amanhã, e como que vai fazer no trabalho, resolver determinado problema. Vai ter esse tipo de gente, às vezes pode ser a gente mesmo, esse tipo de gente. Mas também vai ter gente que é terra boa, que dá fruto, que dá 100 por 1000, por 5.000. E a gente tem que desejar, pelo menos, ser uma terra boa. Eu desejo ser uma terra boa.
Desejo do fundo do meu coração não permitir que as preocupações da vida roubem de mim a presença de Deus, sabe? Eu não quero que a Clara tenha dúvidas de que eu amo o Senhor com todo o meu coração, de que eu faço qualquer coisa por Ele. Eu não quero que ela pense isso, que Jesus é alguém que a gente encontra quando vem na igreja. Eu não quero que ela pense isso. Eu quero que ela tenha essa convicção de que Ele é uma pessoa, de que Ele é real e que Ele faz parte da nossa realidade em casa. Sabe? Que Ele não é uma coisa que a gente encontra só quando abre a Bíblia e lê. Que Ele é alguém que a gente pode falar quando a gente acorda e antes de dormir. Eu quero que a minha filha veja a gente vivendo esse tipo de coisa. Só que se eu deixar que o meu coração seja tomado de preocupação, o que ela vai ver é a mãe dela correndo atrás de dinheiro para pagar a conta. É isso que ela vai ver. Ela não vai ver a mãe dela pedindo assim: Deus, a gente precisa, sabe? Vamos todo mundo orar junto aqui, pedir para Deus cuidar dessa parte aqui da nossa vida, seja ela financeira ou por coisa de saúde. Se eu não cuidar, ela vai ver, sei lá, que Deus não permita, mas se alguém de nós ficar doente, ela vai ver eu abatida e sofrendo e tentando encontrar formas de resolver aquele problema sozinha, sem a ajuda de Deus. E eu não quero que ela veja isso. Eu quero que ela veja na nossa casa e na nossa igreja essa realidade. Que Jesus é a coisa mais importante e que Ele faz acontecer. Sabe? Meu coração andou tão cheio de espinhos que quando o Alan vinha e dizia, a gente abriu um momento de oração lá na Mônaco e tal, eu ficava tipo, tá, mas e se o Eugênio não for curado? E aí, né? Tipo, eu não dei bola pra isso. Eu não dei bola pra oportunidade que Deus estava dando de usar a vida dele no trabalho dele, de tocar as pessoas. E não sei se tem terra boa para receber a palavra lá, não sei. Mas que oportunidade de compartilhar o evangelho. Todo dia ele leva alguma coisa, sabe? Uma coisa da palavra, toca uma música. Então, que a gente possa olhar com honestidade para os nossos corações essa noite. Com honestidade de quem sou eu hoje? E por que as coisas estão do jeito que estão? E pedir ao Senhor ajuda para resolver aquilo que precisa ser resolvido. Seja uma situação no nosso coração, uma situação na nossa vida. O que a gente não pode é deixar que as coisas passem batidas. É esquecer que Deus está tão perto, mas tão perto, que escuta até o que a gente pensa, que não precisa nem abrir a boca para falar com Ele. Que Ele seja sempre o nosso primeiro pensamento, nosso primeiro recurso, antes de qualquer outra coisa. Que as nossas preocupações nos tragam para perto dEle e não para perto de nós mesmos. Que as situações difíceis da vida nos tragam para perto dEle e não nos façam esconder dEle pensando que Ele não se importa, porque Ele se importa. E às vezes a gente se esquece que Ele se importa. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigada, porque o Senhor nos deu ouvidos para ouvir. Obrigada porque mais uma vez nós podemos ouvir a Sua palavra e sermos ministrados por ela de maneira muito grandiosa e muito especial. Senhor, em nome de Jesus, eu coloco a vida de cada um dos que estão presentes aqui nessa hora. Peço que o Senhor esteja fazendo um trabalho profundo e poderoso na vida de cada um. Que o Teu Espírito esteja trazendo à nossa mente, ao nosso coração,
aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisa ser podado, aquilo que precisa crescer. Que o Senhor, e só o Senhor pode fazer isso, nos traga a realidade de onde os nossos corações estão agora. Senhor, nós não estamos aqui porque somos evangélicos, ou porque nós não teríamos outra igreja para ir, um outro lugar para estar. Nós estamos aqui porque desejamos mais de Ti, Senhor. Porque desejamos uma vida vivida diante da Tua palavra e através da Tua palavra. Que em nome de Jesus o Senhor cresça em nosso meio. Que o Senhor seja sempre a nossa prioridade, sempre o nosso primeiro recurso, o nosso primeiro pensamento. Seja aquele a quem nós recorremos, sobre quem nós pensamos, sobre quem nós compartilhamos com amor e paixão, Senhor. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor avive os nossos corações nessa noite. Pelo poder do Teu Espírito, Senhor, que só o Teu Espírito é capaz de fazer aquilo que nós não podemos fazer. Aviva o nosso espírito, aviva a nossa alma. Toca-nos, Senhor, mais uma vez. Ajuda-nos a reconhecer o Teu toque, Senhor. Porque um dia nós já o sentimos. Um dia nós já os ouvimos. E a Tua palavra diz que as Tuas ovelhas ouvem a Tua voz. E que o Senhor conhece elas. O Senhor conhece as Suas ovelhas profundamente. O Senhor sabe como é o coração delas. E que essas ovelhas, ao ouvirem a Tua voz, Te seguem. Obrigada por essa certeza, Senhor. A certeza de que somos Teus. A certeza de que o Senhor sempre virá atrás de nós. Quando nós estivermos perdidos, o Senhor virá atrás de nós. Nós reconhecemos a Sua voz. Por isso, Senhor, abre os nossos ouvidos. Mais uma vez nessa noite. Tem misericórdia do Teu povo, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Quando nós colocamos outras prioridades à frente da nossa vida que não seja o Senhor. Quando nós escolhemos contar com as nossas mãos para resolver os nossos problemas, as nossas faltas, as nossas dúvidas. Senhor, em nome de Jesus, aviva os nossos corações. Ensina-nos maneiras de colocar fogo no nosso espírito. Paixão por santidade, Senhor. Paixão por Te obedecer, por fazer aquilo que o Senhor deseja, aquilo que está no Seu coração. Aviva a Tua igreja, Senhor. Aviva a Tua igreja nessa noite, Deus. Nos leva a entender os Seus propósitos, Senhor. A andar no Seu meio, Senhor. Fazer aquilo que está no Seu coração. Não aquilo que nós desejamos, mas aquilo que está no Seu coração. Nos ensine a seguir o Teu direcionamento, a confiar em Ti, Senhor. Se existe alguém aqui, Senhor, que tem dificuldade de confiar em Ti, que em nome de Jesus o Senhor possa se revelar a essas pessoas. Porque assim que elas Te conhecerem, Pai, elas vão confiar em Ti imediatamente, porque elas sabem que o Senhor é bom, que o Senhor se importa, que o Senhor deseja. Aviva o nosso espírito em confiança em Ti, na Tua palavra, Deus, na Tua verdade. Toca-nos mais uma vez, Senhor. Toca-nos mais uma vez, Senhor. Toca o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma. Aviva-nos, Senhor, aviva-nos.
ficar de pé agora, a gente vai estar adorando a Deus. Te convido a estar cantando essa canção com a gente. Obrigada porque nós somos suas ovelhas. Obrigada porque nós ouvimos a sua voz. Obrigada porque o Senhor nos conhece. Obrigada porque o Senhor deseja nos aperfeiçoar. Obrigada porque o Senhor deseja nos tornar mais parecidos contigo, com teu Filho. Obrigada porque o Senhor deseja nos usar para a tua obra. Obrigada porque o Senhor deseja nos usar nas nossas famílias e nas nossas casas. Obrigada pela paz que excede o entendimento. Obrigada pela tua palavra.
Obrigada pelo acesso à tua palavra. Obrigada por ouvidos que ouvem, olhos que veem, corações que compreendem. Em nome de Jesus, que o Senhor gere no nosso coração, a partir de hoje, mais paixão por Ti, mais desejo pela Tua presença, desejo por santidade, desejo por manter aquilo que o Senhor um dia semeou no nosso coração. Essa palavra tão preciosa e tão poderosa, Deus. Obrigada porque ela germinou no nosso coração. Obrigada pela grande honra de ouvi-la, de recebê-la. E em nome de Jesus, faça-se real no nosso meio. Nós te desejamos, nós desejamos a sua presença. Nós desejamos fazer a obra que é tua. Ela sempre foi tua e ela sempre será tua. Não é sobre nós, não é sobre aquilo que nós fazemos, pela maneira como nós fazemos, é pelo teu desejo, é pela força do teu Espírito. Obrigada por essa noite, por esse dia maravilhoso que nós podemos viver contigo. Que todos os dias sejam brilhantes em Ti. Que os nossos corações sejam primeiramente direcionados a Ti. Que o Senhor seja sempre o nosso primeiro recurso. Não seja a nossa última opção, mas o nosso primeiro recurso, aquele a quem nós reconhecemos desde o princípio. Em nome de Jesus, Senhor.